Gente, aqui no canal existem alguns tipos de vídeo. A maioria dos vídeos eu faço porque vocês me pedem. É algum tema, é alguma série, é algum filme que vocês querem que eu analise. Mas existem alguns tipos de vídeo, como este aqui, que eu estou fazendo hoje, que são vídeos que eu faço porque eu quero fazer. São vídeos que eu tenho vontade de escrever, de vir aqui, de compartilhar, de deixar isso registrado em vídeo para vocês. E hoje eu vou trazer aqui para vocês um pouco do que eu tenho encontrado na minha pesquisa de mestrado e vou falar sobre melodrama. No vídeo de hoje a gente vai tentar entender um pouquinho do que é melodrama e por que nós brasileiros temos uma relação muito forte com o melodrama. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo a Narratologia. Quando eu decidi que eu ia percorrer uma carreira de ensinamento, uma carreira mais educacional, eu também decidi que eu deveria me especializar melhor. Com isso veio a decisão de fazer mestrado. Como eu já era aluna da USP, decidi tentar na USP mesmo. Passei, minha orientadora, Patrícia, gentilmente me acolheu e me escolheu. E até o momento da gravação desse vídeo, eu não finalizei minha dissertação, tanto que aqui eu vou trazer temas que eu nem contemplo na minha dissertação. Meu foco não é exatamente em melodramas brasileiros, né? Eu não foco no histórico do melodrama no Brasil, mas eu decidi unir esse tema que eu queria trazer, que é falar sobre o melodrama, junto com uma coisa que vocês me perguntam muito, que é, Bea, por ser brasileira, eu tenho que colocar melodrama, né, nas minhas obras? E aí eu faço a pergunta para vocês, né? Será que melodrama é algo que a gente pode colocar nas nossas obras? Será que melodrama é um gênero e quando a gente entra nele, a gente automaticamente já deve seguir alguns parâmetros, estigmas, alguns mitos, colocar alguns temas, a gente tem que ter reviravolta, tem que ter feito? Ou enfim, será que a gente tem obras que têm de certa forma um tom melodramático? Né? Eu nem vou entrar muito na questão do que é um melodrama formalmente, digamos assim, se ele é um gênero, se ele é um modo, porque é uma coisa que eu ainda estou pesquisando. Eu, a princípio, já adianto para vocês, defendo que é um modo, né, que você tem obras com tons melodramáticos, mas ainda preciso validar isso, obviamente, pesquisar mais sobre isso, para poder trazer isso mais contextualizado para vocês. Mas a gente pode, sim, buscar algumas definições do que é melodrama, sem necessariamente classificá-lo como um gênero, como um modo. O que eu consigo afirmar para vocês é que, mais ou menos ali durante a Revolução Francesa, cada vez mais camadas populares, cada vez mais a maior parte da população demandava por um entretenimento que fosse mais acessível a ela. Não é à toa que a gente já tinha algumas performances e algumas apresentações como a pantomima acontecendo nas feiras populares da França. Pantomima, para quem não sabe, eu vou falar de uma maneira extremamente rasa. É mímica, tá? Falar de uma maneira super rasa, como se fosse show de mímica. Que era um tipo de entretenimento, um tipo de diversão que era acessível para as camadas mais populares, porque os grandes teatros, os grandes salões, eles eram restritos apenas à realeza, aos nobres, e os burgueses tinham ali o seu drama burguês que eles mesmos produziam, eles mesmos consumiam. Mas aí, principalmente no período pós-Revolução Francesa, ali na última década do século XVIII, a gente começou a ter dramaturgos desenvolvendo um novo gênero teatral que veio ser conhecido como melodrama. Mas, Bel, o que caracteriza essa peça daquela época pós-Revolução Francesa, conhecida como melodrama? Para ajudar a gente nisso, eu trouxe aqui uma citação do Ismael Xavier, do livro dele, O Olhar e a Cena. Nesse livro, o Ismael Xavier vai observar, vai analisar a cena. Então, a citação dele sobre melodrama traz esse olhar teatral e também relacionado com o cinema. Para quem não sabe, Ismael Xavier é um grande teórico e pesquisador brasileiro que muito gentilmente escreveu essa obra, O Olhar e a Cena, que traz esse estudo sobre o melodrama. E ele nos diz o seguinte: melodrama significa ação, velocidade, efeitos ilusionistas, enredos complicados e cheios do que hoje chamamos de golpes de teatro, mobilizadores grandiloquentes, gestos largos, sentimentalismo, composição do tableau e o desenvolvimento gradual de toda uma maquinaria
manipuladora de cenários e reprodutora de aparências. Isso é uma forma de caracterizar, de conceituar o melodrama, que o Ismail ele já traz algumas características deste gênero teatral melodrama. E o que a gente pode tirar aqui dessa citação do Ismail Xavier, né? A gente sabe que o melodrama, por ter essa característica de se comunicar com uma população mais pobre, na época analfabeta, que não tinha acesso ao entretenimento, o melodrama veio ser esse primeiro gênero que, dentro de grandes teatros, apresentou, levantava uma obra para essa população. O melodrama encontrou alguns recursos para se comunicar, para atingir essas pessoas, para trazer entretenimento para essas pessoas. E algumas dessas características existem por conta deste motivo de preciso me comunicar com o pobre letrado, enquanto outras características vieram pelo motivo de que era proibido que houvesse diálogos no melodrama, porque o melodrama era uma peça para pobres, diferente das peças da realeza, das óperas que eram todas embasadas na fala, no diálogo. O melodrama não. O melodrama só podia contar com canções. E era muito comum, inclusive, que a gente tivesse naquela época personagens mudos, tá? Que se comunicavam apenas por meio dos gestos. Então, quando Ismail fala que mobiliza atores grandiloquentes, gestos largos, a gente sabe que para esses atores do melodrama se comunicarem com todo mundo que estava naquela plateia cheia de gente, sem poder usar diálogo, só podendo usar rimas, ele precisava usar gestos largos. E a partir daí começa a nascer, é uma das pistas para o que vem a ser o excesso do melodrama. O melodrama é muito conhecido por ser o gênero do excesso, do exagero. Então, o melodrama, tudo do melodrama é grande, é gigante. Sabe novela mexicana em que, assim, um choro, não é só um choro ali como ela é um choro, sabe? É uma cascata de lágrimas, borra rímel, borra maquiagem e se esfrega e pede por favor, sabe? Então o melodrama, ele é exagerado, ele tem essa característica, porque pra não ter dúvidas de que todo mundo vai entender que aquela personagem ficou triste, o melodrama vai tem que ser exagerado. E também pelo motivo dele também ser muito conhecido como espetáculo das paixões. Então o melodrama, ele traz muito patos. Vamos lembrar que patos, na origem grega, quer dizer tanto paixão quanto doença. Então é você trazer os sentimentos humanos muito à flor da pele. O melodrama, por ser popular e por querer se comunicar com todo mundo, ele traz temas que todo mundo entende. Então, temas como vingança, traição, casamento, família, incesto, muitas vezes também, são temas que todo mundo conhece, todo mundo entende, todo mundo tem uma opinião sobre isso. Então, o melodrama vai sempre trabalhar nesse âmbito, vai sempre trabalhar com esses assuntos que são mais comuns e que todo mundo entende e conhece. Uma outra definição que eu gosto de trazer também de um teórico brasileiro, Robson, que muito gentilmente me concedeu essa obra dele para eu executar a minha pesquisa, ainda falando sobre melodrama teatral, mais uma definição que é muito legal de compartilhar aqui com vocês, é do livro dele, Gestual, Teatro e Melodrama. Quem tiver a oportunidade, adquira essa obra, quem tiver interesse sobre melodrama, porque o Robson, assim, realmente fez um trabalho fenomenal sobre melodrama. Ele diz o seguinte: o melodrama é mais que um gênero, é uma estrutura dramática em constante diálogo com as formas artísticas contemporâneas, e seu sucesso motivou bons e maus resultados, como acontecem com todos os gêneros populares. Então aqui o Robson já anuncia pra gente como o melodrama ele vai se relacionar com vários outros gêneros e também como o melodrama vai se entranhar na nossa cultura de uma forma que ninguém imaginava. Se você tiver interesse em entender um pouco mais sobre como o melodrama permeia a nossa cultura, toda a nossa cultura contemporânea, toda a nossa modernidade, eu sugiro que você leia o livro A Imaginação Melodramática, do autor Peter Brooks. E aí, assim, gente, depois que eu fiz essa apresentação ainda supérflua e rasa sobre melodrama, como eu já disse pra vocês no início, né? Há todo um debate sobre o que o melodrama realmente é, né? Se ele já é só um gênero, se ele é um modo, como que é o melodrama no audiovisual. Existe um debate sobre isso para definir o melodrama. Enfim, é uma coisa que a gente sabe que talvez a gente nunca consiga definir e talvez nem seja necessário a gente chegar e definir. Melodrama é isso. Enfim, esses conceitos, esses estudos, eles mudam muito. Os humanos mudam muito, a gente muda muito. É difícil você caracterizar estes
conceitos, estes elementos que a gente vê sendo aplicado e sendo utilizado de maneiras tão diferentes por toda a nossa sociedade. Ainda mais agora, depois da internet, depois da informação, enfim, que a gente tem 1 milhão de maneiras de produzir cultura e obras, e enfim. Já é outro papo aqui que eu tô entrando. Mas eu quero muito conversar um pouquinho com vocês sobre como o melodrama tornou-se muito forte, não só aqui no Brasil, mas também na América Latina. E muito disso se deve principalmente aos romances de folhetim. Aqui na América Latina, a gente teve como um grande movimento literário o romance de folhetim. Não sei se vocês vão lembrar, mas muitos autores brasileiros, como José de Alencar, Visconde de Tauné, todos eles escreveram folhetim. O que era, né, o romance de folhetim, para quem não sabe? Você tinha ali o periódico, você tinha o jornal, e dentro desse jornal tinha ali um capítulo, tinha uma história que ia sendo contada, e a cada nova edição daquele periódico você comprava para você continuar acompanhando aquela história, né? Então perceba como a gente começou a ter uma história que era grande e que era fatiada. Enfim, aí já tô entrando um pouco mais na minha dissertação mesmo, que eu analiso como o melodrama influenciou as séries serializadas. Você tem uma grande narrativa que você vai fatiando ela aos poucos para o seu espectador. O melodrama tornou-se muito forte aqui. Os romances de folhetim mais tarde transformaram-se em radionovelas, que depois vieram a se tornar novelas. Quando a gente fala em melodrama e audiovisual, a gente está falando de uma relação muito estreita. A gente está falando de uma relação muito próxima, principalmente porque o cinema, a arte, a sétima arte, ela nasceu com o melodrama coladinho nela. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente começou a ter as primeiras obras cinematográficas, a gente já entrou junto com o melodrama. Por quê? E para isso eu trago aqui uma citação do pesquisador Luiz Carlos de Oliveira Júnior, que o melodrama, assim, nem é foco principal da pesquisa dele, mas ele escreveu um ensaio aqui para o livro Douglas Sirk, O Príncipe do Melodrama, que é muito bom e que vale muito a pena a gente trazer aqui. E ele vai falar justamente dessa relação entre melodrama e audiovisual. Dá uma olhadinha aqui. O estilo melodramático, e olha só, né, ele já trata aqui o melodrama como estilo, né? O estilo melodramático exerceu grande influência sobre o cinema, já em seus primórdios, seja porque o cinema herdou o mesmo público que frequentava os espetáculos teatrais populares, seja porque os filmes eram, em princípio, mudos, o que os impulsionava a uma ênfase no gestual, na ação dramática, na expressão visual, exatamente como no teatro melodramático. Então, os filmes, para quem não sabe, eles começaram mudos, a gente não tinha áudio, era só visual no início, apesar da gente falar audiovisual, era só visual no início. E assim como na origem do melodrama, o melodrama também não podia falar, você só podia rimar, e você tinha que abusar ali dos gestos. Então, o cinema, ele já entrou com essa proximidade com o melodrama. Além de que o mesmo público que ia e que comprava o ingresso para assistir o teatro era o mesmo público que queria ir assistir os filmes. E eu não sei se vocês sabem, mas a gente teve também o movimento dos Nickelodeons nos Estados Unidos. O que eram os Nickelodeons? E sim, o nome do canal Nickelodeon é por conta desse movimento chamado Nickelodeon, depois vocês pesquisem. Nickel em inglês é 5 cents, né? 5 centavos de dólar. Odeon, da origem grega, é teatro. Odeon. Grego ou latim? Vou ficar devendo essa referência aí pra vocês. Eu acho, se eu não me engano, é grego, Odeon. É o lugar para se ver. Então, o que você fazia? Você pagava 5 cents e ia assistir um filme. Então era super barato, super barato. E o que você ia botar para essas pessoas assistirem em cinema, em filme? Que gênero você sabia que se comunicava com muitas pessoas e que trabalhava com os signos familiares e que você sabia que as pessoas iam gostar porque elas já gostavam e já iam no teatro assistir? Melodrama. Então, a gente falar sobre cinema, sobre a origem do cinema, a gente também tá falando muito sobre melodrama. E o que aconteceu aqui no Brasil? Né? Por que a gente gosta tanto de melodrama? Por que a gente assistiu tanto melodrama? Então a gente teve o romance de folhetim, que foi muito forte aqui na América Latina, como um todo, tá, gente? Não foi só o Brasil, mas a América Latina como um todo. Foi muito forte aqui na América Latina. Depois a gente passou pra radionovela e depois a gente chegou nas nossas novelas. E o Brasil, gente, produz muita novela. A gente sempre produziu muita novela. Para entender um pouco mais sobre novela e como a novela é parte, assim, essencial
da cultura brasileira, eu recomendo muito o livro Brasil Antenado, a Sociedade da Novela, da Esther, também lá da universidade, também lá da faculdade, outra pesquisadora maravilhosa. Então a gente teve muitas produções novelescas. E a novela aqui no Brasil, diferente do que acontecia nos Estados Unidos, por exemplo, a novela que ocupava o horário nobre. Lá nos Estados Unidos tem um produto que não é novela, mas que é similar, que muitas vezes é associado, que é a soap opera. Só que a soap opera lá, a novela americana, ela passa no horário da tarde. Aqui no Brasil, ela passava em horário nobre. E vocês não têm noção do quanto que isso faz diferença na vida e da constituição da cultura de consumo midiático de uma população. Você colocar um determinado produto em horário nobre, você sabe que a maior parte das pessoas daquela população, daquele país, vão assistir aquilo. Isso eu falo, gente, hoje, óbvio, a gente assiste o que a gente quiser na hora que a gente quiser. Mas antes, você não escolhia. A programação te dava que você ia assistir. Então, o melodrama, ele se tornou parte muito importante da nossa sociedade. E a gente cresceu acreditando que se um personagem chora ou se uma obra faz você chorar, você entende que aquilo ali é bom. Tanto que é muito comum que aqui no Brasil, por exemplo, a gente avalie um ator pela qualidade dele de se emocionar rápido e de começar a chorar rápido. Isso é o tanto que esse signo e esses códigos estão entranhados na gente. E é engraçado porque o Brasil, enquanto México e Argentina estavam produzindo um horror de longa-metragens melodramáticos, o Brasil não. O Brasil não tem um histórico de filmes longas, assim. E assim, eu falo histórico assim, desde o início do cinema aqui, mais ou menos ali nos anos 20, 30. Não teve, assim, um grande histórico de longas melodramáticos, como a própria Silva Oroz aqui, eu tava até marcando esse livro aqui pra trazer pra vocês. Nesse melodrama, Cinema de Lágrimas da América Latina, ela traz pra gente. Assim, é super discrepante. Mas o Brasil, quando começou a fazer novela, meu amigo, aí o jogo virou. E como a novela é feita aqui há muitas e muitas décadas, é algo que todas as gerações atuais do Brasil assistiram, assistem e entendem. Então é um código que atualmente todo mundo aqui no Brasil entende muito bem, que é o código da novela, é o código do choro, é o código do exagero, é o código do melodrama. Melodrama, gente, ele é o gênero da novela. Assim, não tem outro gênero. Novela não narra em outro gênero que não seja o melodrama. Não narra, não tem. Então você vai ter exagero, você vai ter sentimentalismo. O que é sentimentalismo, né? É você ter fortes emoções muito provocadas por sentimentos de injustiça também no espectador. Então, por meio de injustiça, você provoca fortes sentimentos, fortes emoções. Você quer causar efeitos. Um dos grandes objetivos do melodrama é impactar o seu espectador, é fazê-lo sair impressionado daquela obra, daquela peça, daquele livro. Então é por isso que quando a gente fala em séries brasileiras, quando a gente fala até em produção audiovisual brasileira, a gente muitas vezes recorre ao melodrama, aos códigos do melodrama, aos recursos do melodrama, porque ele está entranhado na nossa cultura e na nossa sociedade. Por isso que também a gente vê, por exemplo, a Netflix indo produzir novela agora. Porque é disso que o brasileiro gosta, é isso que a gente está acostumado e habituado a assistir durante muitas e muitas décadas. Então, é um signo que a gente está muito acostumado a ver. Por isso que vocês já me viram falando bastante aqui sobre aprender melodrama, sobre entender um pouco mais do melodrama, para você utilizá-lo nas suas obras, para você trazer um pouco desse tempero melodramático no que você escreve. Claro, se você tem esse objetivo de se comunicar com a maior parte da população, se você quiser fazer séries que as pessoas comentam, porque não adianta, gente. Se você quiser escrever algo para muitas pessoas, se você quiser criar uma obra que se comunica com muitas pessoas, que é popular, que é um sucesso de público, você precisa recorrer ao que aquele povo gosta, ao que determinado povo gosta. E não só o povo brasileiro, mas muitos povos entendem e gostam de melodrama. Por isso que eu, Beatriz, acho importante e acho relevante que a gente entenda e estude um pouco mais do melodrama, e é por isso também que eu decidi escrever a minha dissertação da maneira como eu estou fazendo. Esse é um vídeo super atípico dos vídeos que eu costumo fazer aqui no canal. Eu acho que eu nunca trouxe tanta citação num vídeo, no mesmo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau!